Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a Laís Milariga. Bem-vindos à nossa live sobre a Carta de Nipo-Brasileiros pela Democracia. Estamos com convidadas maravilhosas hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Vão chamando a galera para chegar mais gente. Então, mas vamos começar. Hoje a gente essa semana, Desculpa, deu um tilt aqui no meu. Voltando. O tema da nossa live hoje é que uma frente da comunidade nipo-brasileira divulgou e lançou uma carta. A carta chamada Carta de Nipo-Brasileiros e Nipo-Brasileiras Votar por um Brasil Melhor. Hoje a gente reuniu algumas mulheres de diferentes gerações com ascendência japonesa para conversar um pouco sobre o processo, né, de engajamento a essa frente, né, agora no segundo turno das eleições, na conjuntura que a gente está no país. Vai ser uma roda de conversa. A gente está aqui pelo canal do Iobambu. Eu sou uma Iobambiner, meu nome é Laís Milariga, sou antropóloga, pesquisadora e professora. O Iobambu é representado também por uma diversidade de pessoas com diferentes engajamentos, posições, né? Mas o Iobambu é um canal de nós, brasileiros e asiáticos. Com a gente, né, no Iobambu temos Beatriz Jaféria, atriz, Kiko Morente, empresário, Lucas Abi, naturólogo e ator, e Tami Tahira, arte educadora. Um beijo, equipe Iobambu. E hoje vou apresentar para vocês as nossas convidadas. A gente tem hoje Ryoko Kayano, que é facilitadora, pintora e poeta, mãe e avó. Foi visitadora sanitária e educadora em saúde durante 30 anos, aposentando-se em 2005. Atua há 20 anos como articuladora de grupos comunitários, tendo bordado como ferramenta de facilitação. Co-criadora dos grupos Grupo Teia de Aranha, Mãos de Ariadne e Laços e Traços. Pintora, expôs em São Paulo, Minas Gerais e em Brasília. Bem-vinda, Ryoko. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Também vem com a gente Aya Ohara, que é bailarina e coreógrafa, frequentou o Dance Studio Noriko Ando e ingressou no grupo Chic Theatre Company, ambos do Japão. Em São Paulo, participou no trabalho do grupo Corpus Nômades, Companhia Brasileira de Dança de Salão. Foi como corpo docente do Balé Estágio, Voz Centro de Desenvolvimento Artístico e Musical. Atuou também como intérprete e bailarina nas produções internacionais do Japão. Bem-vinda, Olá, Aya. boa noite. E também nossa última convidada aqui para eu apresentar é a Aline Yuri Hasegawa, mãe da Irene, doutora em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, mestra em Sociologia pela UFSCar, bacharela em Sociologia e Antropologia pela Unicamp. É educadora do Espaço de Tecnologias e Artes do SESC São Paulo, gerente de negócios de projetos da Bolt, coordena projetos de arte, cultura e educação do Vederan Lab, sonhadora e articuladora da Peixe Lindo. Bem-vindas todas, muito obrigada por toparem fazer essa conversa com a gente sobre um tema super importante, né, da nossa conjuntura atual. Bem-vindas. Boa E noite. agora eu queria agora deixar, né, abrir a palavra para cada uma de vocês. Acho que a gente pode começar pela Yoko, falar um pouquinho, né? A gente vai falar aqui, começar a conversa, né, da gente se apresentando, essa rede de mulheres conectadas. Estou super emocionada. Todas elas são pessoas que eu admiro há muito tempo. E estou tendo essa oportunidade maravilhosa de poder estar conversando com vocês hoje. Então, muito obrigada. E
Aí eu vou passar a palavra para cada uma se apresentar um pouco, falar um pouquinho, tá bom? Ryoko, você pode começar? Sim, meu nome é Ryoko Kayano, eu estou emocionada de estar aqui, eu já falei com elas que eu estou parecendo, elas parecem minhas netas, tão jovens, e é muito gostoso, eu acho muito emocionante estar nós, né, juntas, para bater um papo sobre esse momento muito importante que estamos atravessando, né, em que duas propostas opostas estão em jogo, que vão definir os destinos do nosso país. Então, eu parabenizo as pessoas da comunidade nipo-brasileira que tomaram essa iniciativa de elaborar essa carta. Eu soube através do meu irmão, Jorge, e nem ajudei muito, mas eu consegui várias adesões, e fiquei muito contente porque da minha família Caiano, 30 pessoas aderiram de imediato a essa carta, marcando claramente um posicionamento a favor da democracia e preocupadas que estamos com essa data decisiva do dia 30 de agora, né, de outubro, e que precisamos, com todas as forças, lutar pela preservação da democracia, que já foi bastante arranhada, né? E a gente, então, nós temos que lançar mão de várias iniciativas para reforçar os votos que já temos para o Lula e para o Haddad, para o nosso lado, e consolidar esses votos e conquistar novos votos para garantir a nossa vitória, porque o contrário vai ser um retrocesso enorme. Eu, que tenho 74 anos, eu sei o que é a falta de democracia. Então, é por isso que eu, de imediato, aderi a essa carta, apesar de que eu, há muito tempo, eu não vivo dentro da comunidade, eu circulo em todas as áreas e conheço muita gente aí, descendentes de japoneses, mas eu não tenho uma atuação restrita a essa comunidade, né? Mas eu achei muito importante, porque quando eu vi que o agrupamento intitulado Judeus pela Democracia lançaram também uma carta. Eu vi agora há pouco, os budistas lançaram também um posicionamento a favor da democracia. Então, a partir daquele resultado lamentável no Japão, que nos deixou meio estarrecidos, porque a grande parte dos brasileiros que estão no Japão são pessoas que não tiveram condições para ficar no Brasil e foram em busca de um emprego, de uma saída, né? E foram para o Japão e votaram equivocadamente nesse que se diz presidente, e foi uma coisa que eu acho que tocou muito a nós, porque várias pessoas comentaram conosco e ficamos muito decepcionados com esse resultado, diferente de vários outros países, né? Então, eu aderi de imediato e aceitei esse convite. Quando ainda soube que eram 3 jovens, então eu me empolgo muito quando tenho oportunidade de dialogar com as jovens. É isso. Obrigada, Ryoko. Gente, é assim, uma emoção e um prazer estar conversando com a Ryoko, que é uma mulher, né? Uma pessoa, uma militante, ativista. Meu Deus, são muitos adjetivos, assim, né? Como ela disse, 74 anos aí, né? Já viveu muita coisa, experienciou muita coisa. Então, a gente está muito feliz de estar fazendo essa conversa, trocar experiências, né? E a gente se unir. Eu acho que tem uma questão, né, das conversas intergeracionais nas nossas comunidades, que é legal a gente desenrolar mais para frente.
Obrigada, Arioko. Eu vou passar a palavra agora. Eu vou passar a palavra agora para a Aya. Oi, Aya, fica à vontade para se apresentar e Sim. falar um pouquinho com a gente. Boa noite, boa noite, pessoal. Eu sinto muito honrada de estar aqui hoje, né, com as pessoas engajadas, que têm experiência. Eu sou na área de artes, né, e de dança, então eu acostumo assim, expressar os meus sentimentos através do movimento, né, mais corporal. Então, mas primeira vez, né, assim, eu fiz algumas lives durante a pandemia, mas assim, essa oportunidade, assim, foi a primeira vez que quando eu recebi convite, né, de integrar com a construção dessa carta, eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou fazer o que eu posso fazer, né, somar com as pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que têm esperança, acreditam na esperança, né? Durante a pandemia, assim, eu não podia visitar a minha família durante 2 anos, né? Isso estava doendo muito, estava corrompendo, né? Fisicamente, mentalmente. E tudo que pessoas já conhecem, né? Tudo que passou na sociedade, tantas mentiras, atrocidades. Eu não tive dúvida quando eu recebi convite para agregar para a construção dessa carta, né? Até então eu não era muito, né? Não tinha essa experiência de militante, mas chegou no ponto que eu não podia mais calar diante dessas situações, né? Então, eu acredito, tudo que a gente aprendeu desde criança, valores na família, com os avós, estava sendo destruídas, pessoas não têm mais respeito, né? Então, apagando a memória que é tão importante para a construção de uma identidade, ainda mais nossos nipo-brasileiros, né? Que está inserida nessa sociedade, que o Brasil que é imenso, né? Que tem tanta riqueza, tem tantas coisas belas, bonitas, né? Para somar com as outras culturas, como isso pode ser destruída dessa forma, né? Então, foi essa minha inquietação, né? E estou aqui hoje, né? Recebendo o convite e estou aqui para somar as experiências, as memórias, as forças para construir uma sociedade mais justa, né? Que gera esperança. Né? Então, é isso. Obrigada, Aya. Obrigada mesmo. Agora eu vou passar a palavra para a Aline. E aí, depois da fala da Aline, a gente se junta todas de novo e vamos trocar ideia e conversar com o público. Gente, lembrando, podem mandar perguntas e comentários no chat, tá? Para a gente se engajem e conversem com a gente. Aline. Boa noite, gente. Eu também estou muito emocionada de estar aqui conversando com todos vocês. Para mim é uma honra e um orgulho muito grande estar encontrando vocês nesse momento e compartilhando esse momento histórico mesmo, né? É uma escolha direcionada que a gente faz, um esforço dirigido mesmo de estar resistindo. E eu estou muito feliz de estar junto de vocês nesse momento, assim, me dá muito orgulho mesmo. Eu queria começar a minha fala também agradecendo quem está assistindo, né? Quem está se dispondo a dar um tempinho aí para construir isso com a gente, dar a energia para a gente estar aqui, estar feliz, alegre, falando, né, de sonhos, de esperança, que eu acho que isso é o que permeia todo mundo que escreveu e que se engajou na construção dessa carta. Queria também agradecer os coautores que participaram dessa escrita, foi um processo muito intenso de trocas e de um exercício de abranger e acolher o máximo de olhares possíveis, assim. E esse é um esforço, né, eu já venho falando isso em outros espaços, que esse esforço da gente estar junto é
o grande esforço que a gente deve fazer no contexto atual, né, na contemporaneidade, que a gente é muito direcionado, muito facilmente a gente fica todo fragmentado, então tá todo mundo trabalhando, se preocupando com as demandas individuais, tem que pagar muitas contas porque o salário não dá, então todo mundo tá com uns 20 empregos e tal, mas esse esforço que a gente fez de construir alguma coisa juntas, então foram mais de 600 coautores que estão ali contemplados, esse é um esforço que reverbera em alguma coisa, né? São mais de 3.000 assinaturas que a gente já tem. Isso eu acho que isso é muito, muito relevante, assim, eu tenho muita alegria em ver todo esse esforço da gente estar sendo acolhido e recebido por vocês, assim. Então, eu queria agradecer também os assinantes. Eu sei que tem muita gente que está divulgando o link da carta, que está divulgando a live e as nossas ações. Eu acho que isso mostra que a gente precisa, deve e pode continuar sonhando com um futuro melhor, né? Quero agradecer também o grupo, né, que está muito articulado, produzindo essas ações, a Laís, o Ale, o pessoal lá do... A gente tem um grupo no WhatsApp, hoje em dia tudo é WhatsApp, né? Mas a gente tem um grupo que a gente fica discutindo as coisas e pensando, meu Deus, como a gente vai responder, e agora, não sei o quê. Então, queria agradecer também essa galera aí, que a gente está muito firme se apoiando, e dizer que eles também estão aqui com a gente hoje, né? Além disso, a Laís também trouxe um pouco no backstage, quando a gente estava conversando, os nossos ancestrais, né? E eu acho super importante a gente sempre lembrar de onde a gente veio e por que a gente está aqui, né? Eles fizeram uma caminhada, né? Eles ensinaram para a gente alguns valores e eles continuam norteando a gente de alguma maneira. Eu acho que o grande desafio é qual é o caminho que a gente vai deixar aberto para as próximas gerações que vão entender a gente agora como ancestrais, né? Então, a gente é tipo um miolo de história ali, e como é que a gente vai trabalhar com o que veio para projetar um futuro melhor. Então, eu acho que esse é um encontro de pessoas que continuam sonhando, apesar de toda a desgraça que a gente viveu ao longo desses 2 últimos anos, né? E a partir de hoje, como é que a gente pode continuar sonhando, como é que a gente pode continuar apostando num futuro que seja rico, que seja próspero e que seja diverso, né? Porque não é possível que a nossa experiência enquanto mulheres amarelas, né, ou povos de cor, seja tão entrecortado por discursos misóginos, por discursos racistas, discursos imperialistas, né? E aí eu acho que eu queria continuar falando assim um pouco da minha experiência, né, como uma mulher que cresceu no interior do estado de São Paulo, dentro, né, de um contexto de CAI, sempre muito presente ali com os meus pais, com o meu Dichan, num CAI, e dizer que isso marca quem eu sou, né? Isso marca quem eu sou num sentido de que eu não consigo me pensar como um indivíduo agindo sozinho por aí, assim. A minha ação é sempre coletiva e sempre comunitária. Mas isso significa também que em alguns contextos eu realmente me sinto cerceada, né? Então, como é que a gente consegue articular, do ponto de vista individual, ações coletivas que abarquem as demandas individuais das pessoas? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente está trazendo também nessa live, né? A gente encontra várias gerações aqui de pessoas que, de alguma maneira, também estão problematizando, estão questionando, né, a não representatividade na postura hegemônica das associações, né? Eu acho que isso é um tema que a gente, enquanto pessoas nipo-brasileiras, acho que a gente está querendo sair do armário, né? De uma certa maneira, eu acho que esse é um movimento que, no meu caso, né, tem muito esse sentido, assim, de sair do armário político, de um espectro conservador e, do meu ponto de vista, autoritário, né?
Então, me engajar na construção dessa carta e me engajar na campanha para a presidência de 2022 e para o governo do estado de São Paulo tem esse significado. É mostrar para as pessoas que podem me escutar e que podem escutar vocês, as minhas colegas, as minhas companheiras, que essa opção existe para a gente também, né? Porque a gente é muito marcado como uma comunidade conservadora, como uma comunidade reacionária, que tem como objetivo preservar o status quo, assim, e eu acho que a gente está trazendo novas referências, ou se a gente não está trazendo, a gente está, pelo menos, deixando visível que outras existências são possíveis e que a gente está se esforçando para existir de uma maneira um pouco mais diversa. E essa diversidade, ela não está simplesmente relacionada a pautas que são muito correntes, né? Então, a pauta da diversidade sexual, a pauta da diversidade racial. Acho que a gente traz aqui uma perspectiva também do acolhimento e do amor. Porque se os meus afetos, né? Se as pessoas que eu amo, as pessoas com quem eu tenho amizade, as pessoas que de alguma maneira mobilizam um sentimento de empatia dentro de mim, não se sentem representadas nas narrativas hegemônicas, né, nos discursos das pessoas que estão nos cargos de poder, esse discurso não serve para mim, né? Então, eu preciso achar, né, eu acho que faz parte da minha movimentação como ser humano, né, uma pessoa que tem muita empatia, encontrar meios de tornar isso viável e possível, né? Que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam amadas nos ambientes que eu gosto de frequentar. Isso no seio familiar, no seio das associações, né? Nos trabalhos da gente. Acho que é muito importante a gente pensar como a gente se posiciona nesse mundo, não só votando, mas também incidindo no nosso cotidiano, sabe? Nos espaços que a gente ocupa, trazendo a nossa preocupação para a nossa rotina mesmo. Acho que o que eu tinha para falar basicamente, assim, não sei porque eu estou enxergando a mensagem da Ana Beatriz Omuro aqui, eu acho que é isso mesmo, da gente sair de um armário político, né? Que a gente está sempre muito marcada, assim, a comunidade japonesa. E apesar da gente ser alvo de muita xenofobia, de muito preconceito e misoginia, até porque nós somos mulheres amarelas, né? Somos exóticas, as pessoas acham que a gente tem a vagina invertida. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas várias vezes eu saí e as pessoas vinham me paquerar, falando, nossa, você é exótica! O que isso quer dizer, né? E me perguntando se eu tinha vagina invertida, sabe? Então, todas essas são questões que atravessam os nossos corpos e fazem com que a gente fazem com que a gente perca um pouco a confiança na gente mesmo, né? Como se, nossa, será que eu sou uma pessoa que sou diferente? E se eu sou diferente, eu sou menos, né? Então, acho que a gente precisa repensar a maneira como a gente joga as nossas narrativas para fora, em sentido coletivo e comunitário, para que a gente não se apoie mais nessa ideia de mito de minoria modelo, né? Eu acho que esse é uma grande cicatriz que a gente precisa olhar agora nessa geração, para que outras experiências, outros corpos, né, outras formas de se manifestar no mundo, isso que a Aya trouxe é muito bonito, sabe? Ela se comunica através do corpo dela, que outras pessoas possam fazer isso, né? E manifestar a sua humanidade, a sua existência, toda a sua complexidade a partir de ferramentas que quaisquer que sejam, mas dentro de um projeto político que incentive que isso aconteça, né? Determinados projetos políticos matam essa semente da criatividade, da pulsão, da vida e da diversidade. E isso precisa ficar muito claro, porque as pessoas não podem achar que estão escolhendo simplesmente porque não gostam de um ou de outro, né? É um projeto político que pode aniquilar a nossa capacidade de existir.
tá bom? E a Mila já tá falando que eu preciso encerrar, então acho que eu vou encerrar para dar espaço para a gente conversar mais. Mas acho que era isso. Desculpa, Aline, que eu acho que você trouxe várias coisas também, né? Eu vou trazer a Yoko aqui. A Aya caiu. É, vamos continuar a conversa aqui, esperar se a Aya consegue, que ela tá na comunidade, né, no memorial com a internet instável, ela avisou a gente. Mas vamos começar agora, né, nossa conversa. Já tem vários comentários, perguntas excelentes, né? Eu acho que a partir das falas também vocês já trouxeram muita coisa, né? Só antes de eu tocar a bola aí para vocês, eu queria ler um trecho, né, da carta, né, dessa carta que a gente está pedindo, né, para que vocês assinem, também respondendo a uma pergunta, né, agora eu não sei quem fez aqui, mas muitas pessoas estão em dúvida sobre se precisa ter ascendência japonesa para assinar a carta, né? Gente, não precisa, tá? A nossa ideia também, né, com agora o site e com essas novas adesões nessa semana, a ideia é que a gente consiga o máximo de assinaturas possível, né, para também a gente trazer maior visibilidade e força, né? Nesse sentimento, acho que como a Aline também trouxe, né? Dessa solidariedade antirracista, essa solidariedade feminista e essas várias outras, as solidariedades LGBTQIA+, muitas de nós, né, como a Ryoko também falou, a gente não atua só na comunidade nipo-brasileira, né? A gente tem atuações profissionais, militantes, de afeto, né? Em várias outras comunidades. É super importante também que a gente desconstrua essa idade de uma comunidade nipo-brasileira enclausurada, fechada e sem relações, né, com os outros grupos e as outras gentes do Brasil. A gente está cotidianamente, emocionalmente, fisicamente, corporeamente, intelectualmente, em conexão, né, com vários outros grupos, né, assim como outros grupos estão em conexão com a gente. E é super importante também que a gente desconstrua por dentro, né, essa ideologia hegemônica, né, que está tendendo para um fascismo e para um posicionamento de ultradireita dentro das nossas comunidades. E para isso a gente precisa do apoio nessa carta e em outras ações, né, de todas as pessoas, né, que têm objetivos comuns com a gente. Então, eu falei, mas basicamente é isso, gente. Por favor, apoiem, assinem, divulguem. Não precisa ter descendência japonesa, né? O importante também é que a gente constrói força dentro e fora das nossas comunidades, né? Aí eu vou ler um trechinho só da carta, né? Para quem ainda não teve contato com a carta, espero que a partir de agora todos que estão aqui possam ler, assinar, divulgar e compartilhar. Vou ler um trecho. Desrespeitoso, o presidente da República vulnerabiliza as minorias. Nossas famílias bem sabem o que isso significa. Minoria no Brasil, em certo momento de nossa história, fomos privados de direitos democráticos fundamentais. Não queremos correr o mesmo risco, assim como a grande maioria do povo brasileiro. Foi a resistência de nossas famílias naqueles tempos que evitou que fôssemos condenados à estagnação econômica e social, assegurando-nos moradia, segurança alimentar e acesso à educação.
é preciso que possamos garantir isso também às gerações vindouras e a toda a sociedade brasileira. Esse é um trecho da carta, né? Eu acho que, como todas já falaram aqui, né, não é só a parte das famílias, mas do nosso engajamento, né, em diversos movimentos sociais, em coletividades, em partidos, que seja, né, mas da nossa atuação como parte efetiva, né, da população brasileira, da sociedade brasileira, e a gente precisa também ser encarado pela sociedade como cidadãs brasileiras e a gente precisa se responsabilizar pela sociedade em que a gente vive. Então é isso, queria aí abrir agora a conversa com a Aline e a Arioko, um pouco aí nesse impulso aí, um pouco sobre os pontos da carta. Pode falar, Arioko. Não, eu achei muito bonito tudo que a Aline falou, né? E me tocou quando ela falou dessa questão do preconceito sobre a vagina invertida, que eu achei que eu não sabia que ainda acontecia esse tipo de coisa, porque eu tenho mais de 70 anos e quando eu era criança, eu ouvi isso várias vezes, crianças me agredindo, me falando, né, perguntando se era verdade isso, e umas musiquinhas, japonês, calabrês, foi diabo que te fez, esse tipo de coisa, né? E no tempo da ditadura, eu fui presa política, e eu fui vítima de muito preconceito também, não só por ser mulher, mas por ser oriental japonesa, e eles me pressionaram muito e me torturaram mesmo, falando que eu não era patriota porque eu devia beijar a bandeira do Brasil e agradecer, e eu estava sendo uma traidora, porque com essa cara, por ser, mesmo sendo japonesa, que eu estava traindo a pátria por estar engajada num movimento de resistência contra a ditadura. Então, é muito impressionante a gente ver que tantos anos se passaram e esse mesmo preconceito é reproduzido. E agora, nesses últimos 4 anos, um pouco mais até, desde que o esgoto da sociedade foi aberto, né? Eu acho que esses velhos preconceitos, antigos preconceitos que estavam quase adormecidos lá no esgoto, ressurgiram com muita força. Então, isso que a Aline contou é uma parte pequena. Nós que tivemos oportunidade de estudar, ter profissão e trabalhar em várias áreas, fomos vítimas desse preconceito, imagine o preconceito contra os negros, contra os indígenas e hoje, contra os refugiados, e tudo, como você disse, tudo que aparece como diferente é objeto de preconceito. Então, a gente tem que se indignar, se revoltar com isso e lutar para a superação disso, porque não é possível, sabe, essas coisas estarem ainda e se reproduzindo com muita força. Então, nessa eleição, tudo isso é uma parte que está em jogo, sem falar nas questões econômicas, né, mas na questão dos costumes e tudo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza, muita consciência o que está em jogo nesse dia 30, né? E por isso nós estamos aqui, né? Então, me tocou essa fala da Aline, porque que eu entendi, a Aline vive mais, assim, teve uma experiência mais, assim, de ficar dentro da comunidade, né? Como eu tive também, mas já faz muito tempo, então, há muito tempo eu já não estou, assim, não circulo tanto assim, né? Mas
Eu já ouvi vários relatos, inclusive meus pais mesmo foram muito perseguidos na época logo após a guerra, né, por serem japoneses. Então a gente herdou esses preconceitos e eu própria fui vítima disso na infância e mais tarde, quando eu fui presa, né, e aí me deixa muito indignada esse relato que a Aline fala, que revela, assim, o quanto que esse tipo de coisa ainda está, quer dizer, persistiu, estava adormecido e agora está sendo revigorado, né, na sociedade, né? Então, eu também acho que isso é muito triste, né? E eu acho que é ainda mais triste, para mim é aterrador, assim, a gente pensar que muitas pessoas sofrem esse tipo de preconceito e nem realizam, né? Que elas estão passando por uma situação de preconceito racial, né? Então, isso vai abrindo algumas feridas dentro da gente, né? De gerar questões mesmo da nossa autoestima, da maneira como a gente se ama, né? Da gente achar que é uma questão pessoal nossa. Quando, na verdade, quem está fazendo, né, transmitindo esse tipo de mensagem, é que ou está muito mal intencionado, ou é muito ignorante, né? Enfim, as duas coisas são muito parecidas, mas a própria pessoa que está sofrendo aquela situação, ela não tem culpa nenhuma de estar passando por aquilo. Mas a situação reverbera na nossa autoestima de uma maneira que a gente passa a acreditar que, de fato, tem algum problema na gente, né? Que a gente não deve, então, se comportar de uma maneira extravagante, que a gente não deve chamar muita atenção. Por quê? Porque se a gente chamar muita atenção, a gente vai expor a nossa diferença, né? E eu acho que isso é muito grave. A gente precisa trabalhar, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, isso é uma questão que eu preciso trabalhar com ela, para construir a autoestima dela de uma maneira que ela saiba que ela é diferente, que a mãe dela é diferente, que a família dela é diferente, que os meus avós, né, falam uma língua diferente, e que é isso aí, faz parte da história dela, sabe? Não, ela vai ter que lidar com algumas questões que uma pessoa que fosse só filha, né, de um casamento de duas pessoas brancas não teria que passar por algumas situações. Mas eu acho que isso é rico, né? Eu acho que isso é muito rico, porque isso traz um ponto de vista mais humanizador para a experiência dela, né? Eu não acho que o preconceito é uma coisa boa, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que, como a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito, você não ser o vetor do preconceito é enriquecedor. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? E eu alinhavando também mais uma questão que a Laís trouxe, né? E que a Arioko também trouxe, que é essa nossa experiência de ser minoria, né? A gente está sempre marcada por essa relação muito conflituosa entre a gente, né? A maneira como a gente se percebe e a maneira como as outras pessoas percebem a gente. E é muito intensificado em momentos, como aconteceu durante a pandemia, por exemplo, em que a gente era marcado como um agente de contaminação. Quantos de vocês não passaram por uma situação de serem, primeiro, isso não é um xingamento, né, mas de serem xingados de chineses que estavam trazendo o coronavírus para o Brasil? Isso é de uma violência tão grande que se a gente não para pensar um pouco que a pessoa que está falando isso para a gente, primeiro, que não está considerando a gente brasileiro, segundo, que acha que chamar alguém de chinês é um xingamento, e terceiro, que essa pessoa está jogando com o nosso pertencimento ao nosso próprio país. Assim. Então, parece até que a gente está cometendo uma traição, sabe? E isso é uma experiência que nivela a gente, mas mais para baixo, assim. Então, eu entendo a gente adotar muitas vezes, né, e as associações, no caso, também adotarem uma postura mais defensiva, mas eu acho que isso não comunica, isso não reverbera, isso não dialoga com
as pessoas que estão vivendo no mundo, e a gente não consegue mais viver só dentro das associações, né? A gente tem empregos, a gente tem filhos para criar, a gente tem afetos que, né, circulam também. Então é muito importante a gente estar aberto, né, e entender o que acontece com a gente e como a gente pode coletivamente pensar em estratégias. E uma das estratégias coletivas é essa. A gente precisa apostar em um projeto que seja um projeto da diversidade, que seja um projeto do acolhimento, que seja um projeto que minimamente esteja pautado por valores democráticos. Porque sem isso, a gente vai ser atravessado, né? E as pessoas acham que, não, mas tem as alianças ali, não sei o quê. Mas qualquer momento em que tiver um empobrecimento do país, que é o que está acontecendo agora, uma crise, né, global, como foi a pandemia, a gente vai voltar para esse lugar dessa ameaça de ser expulso daqui. Sendo que já estamos há gerações aqui, entendeu? Para onde a gente vai? Né? Acho que essa é uma questão também. Acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa aí do que vocês estão falando, né? E que a pandemia é super um exemplo bem recente, eu acho que está fresco na memória de muita gente, né? Desses momentos, né, de invisibilização, porque o racismo, né, as piadas continuam ao século, as mesmas, né, sobre as pessoas que têm o fenótipo asiático interpretado como japonês no Brasil, aqui, né? As piadas que nem a Ryoko, né? As piadas, né? Que a gente pode chamar de racismo recreativo. E as experiências que a Aline teve, também tive dentro e fora da comunidade, né? Esse tipo de ofensa, né? Como alguém também lembrou aqui, as ofensas que o atual despresidente já fez à comunidade asiática, né? Todas elas, em diversos momentos, contextos diferentes, são invisibilizadas, mas é como se elas ficassem no subterrâneo, né? Que quando aparece alguma crise, né, por exemplo, a mais recente, a da pandemia, é isso, né? Alguém também comentou aqui que o carteiro olhou para o pai da moça e falou: volta para a China, você está trazendo o coronavírus, né? A gente, então, tem uma história de longa duração, não só no Brasil, mas nas Américas também, relacionadas à diáspora e à imigração japonesa, coreana, chinesa, né? Falando especificamente do leste asiático, que tem toda uma estrutura já montada, né, de diferença que se transforma em desigualdade racial, né, e que essa coisa, né, da gente sair do armário, acho que é muito importante também, porque várias pessoas aqui hoje, né, na live estão comentando: eu me sentia sozinha, achei que ninguém passava por isso. Eu tenho um amigo que é loiro, é o Ken, assim, a coisa mais linda, assim, olho azul, loiro, maravilhoso. O namorado dele é nipo-brasileiro. Ele chegou para mim e falou assim: Lala, eu não imaginava que vocês ouviam essas coisas na rua, porque eu nunca tinha ouvido. Só que agora eu ando com meu namorado, eu fico ouvindo que ele ouve sobre ser japa, né, aqui em São Paulo. Então, eu acho que são pontos importantes, né, dessa conversa, para a gente pensar esse é o ponto, né? A gente precisa tirar esse governo que é completamente contra qualquer diferença, né? Porque, infelizmente, diferença não é a mesma coisa que desigualdade. Mas no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, diferença vira desigualdade, né? Então, as diferenças raciais, étnicas, de orientação sexual, todas as diferenças viram desigualdades e todas as diferenças estão sendo ameaçadas de morte, né? É um risco de vida sistemático, né?
Só dar um recado aqui, gente. A Aya começou a chover lá na comunidade, então ela está tentando voltar, espero que ela volte, né? E aí eu Sim. queria jogar aqui algumas perguntas, comentários para a Ryoko e para a Aline, né? É um pouco isso, né? Esses comentários sobre que ações, né, as pessoas da comunidade, né, ou que estão se sentindo representadas através dessa movimentação que estamos chamando aqui de saída do armário, né? A gente também tem algumas regiões que têm uma forte presença nipo-brasileira, como a região norte, né, em Manaus, no Amazonas, por exemplo. Como que a gente pode se unir, né, e pensar algumas estratégias, né, para trabalhar e falar com essas comunidades nipo-brasileiras que estão tão rachadas, assim como o Brasil todo, né? Se vocês tiverem comentários sobre isso, ia ser legal. Então, eu não sei qual que é não sei responder exatamente a isso, mas a Aline falou agora há pouco que esse preconceito que persiste até hoje, né, e que às vezes contribui para baixa estima das pessoas e tudo mais, né, pode também ser uma oportunidade de debatendo e lidando com isso, pode ser uma oportunidade para maior humanização. E eu gostei disso daí, porque e eu acho que São Paulo é um palco muito privilegiado para esse tipo de embate, porque aqui é uma sociedade multicultural, né? São Paulo é uma parte do Brasil onde tem uma mistura de várias origens, né? Todas as representações aí da humanidade praticamente estão presentes aqui, né? Não só E aí eu acho que debater isso se torna uma coisa muito importante, porque tem regiões do nosso país que não tem tanta diversidade como tem em São Paulo, né? Então, eu acho que abordar essa questão aqui e transformar isso num tema de disputa, eu acho que é muito importante, e quem sabe por aí a gente pode abrir até um canal de diálogo com outras regiões onde tem uma concentração, né, de comunidade nipo-brasileira, que onde tem a maior concentração é em São Paulo, né? Só que aqui tem gente de vários países, né? E se quiser, a composição da população paulista é muito diversa, mas também o conservadorismo acho que está concentrado aqui também. Então, eu acho que a gente entrar nessa disputa, eu acho que tem um valor, uma importância muito grande, né? Para enfrentar essa questão, porque se nós sofremos na pele esse tipo de coisa, imagina quem é preto, pobre, e quer dizer, porque tem uma discriminação econômica, racial, porque como os negros, também como nós, não tem como disfarçar, porque está na cara, né? Aparece na aparência, né? Isso, quer dizer, não tem como você se esconder. Então, se existe esse preconceito, as pessoas são vítimas dessa discriminação, né? Então, eu acho que é um ponto, assim, que eu acho muito importante, aqui em São Paulo, você pegar essa disputa como uma coisa que eu acho que pode contribuir para outras, aliás, porque aqui também não tem, eles não estão também ressuscitando não, que existia também, mas estão revigorando esse preconceito contra os nordestinos. Os nordestinos são, vamos dizer, dentro dessa coisa, eles são os verdadeiros brasileiros. São descendentes de negros e indígenas. Alguns de estrangeiros, né?
E aí, aqui em São Paulo tem uma, sabe, apesar quer dizer, tem uma concentração enorme de nordestinos que contribui enormemente para o desenvolvimento e para a riqueza de São Paulo, e onde tem uma concentração muito grande de preconceito contra o nordestino, ainda mais, principalmente nesses últimos tempos, por causa que o Nordeste inteiro está votando no Lula, né? Então, ele tem um posicionamento. Então, isso está acentuando mais ainda o preconceito. Então, eles aproveitam para reforçar mais ainda esse preconceito, né? Queria só dar bem-vindas de volta, Aya. Que bom que você conseguiu voltar. Desculpa que a internet, problema na internet, na conexão, que estava chovendo aqui bastante. Super entendemos. A gente estava aqui na conversa, né, sobre ações, né, em regiões que têm uma presença forte, né, da comunidade nipo-brasileira. Bioko acabou de falar. Aline, você quer comentar? E depois eu já encaminho mais outras perguntas e comentários para vocês. Eu quero. Eu acho que talvez se a gente olhar um pouco, né, para as novas gerações que estão aí se movimentando e trazendo, né, um dinamismo e uma comunicação mais acolhedora, talvez a gente encontre algumas pistas, assim, né, de como é que a gente pode nos reposicionarmos coletivamente, assim. Então, por exemplo, durante muito tempo, a gente achava que era muito importante organizar a luta, né? Ter lideranças e não sei o que e tal. Eu acho que a gente pode reaprender a estar junto, produzindo coalizões momentâneas e minimamente organizadas, né? Mas com pautas que sejam mais transversais, assim. Então, produzir solidariedade, redes de empatia e afeto, né? Confiança. Porque, de fato, a gente precisa reconstruir um mundo mais amoroso, né? E a reconstrução desse mundo, ela passa pelas nossas relações, assim. Então, o que adianta eu me engajar em alguma coisa que meu coração não bate, né? Que não faz o meu coração pulsar, né? Que não faz com que eu fale com paixão. Acho que a luta, ela tem que vir a partir desse reconhecimento, assim, né? E acho que uma das coisas que acabou unindo ainda mais a gente, né? Se é possível falar isso, de uma união das pessoas que escreveram essa carta e tal, mas que a gente também reage de uma certa maneira a um espectro de ameaças à nossa existência, né? E é um ambiente, né, que a gente vive hoje, um espectro político que está ameaçando a nossa existência e que está ameaçando o nosso futuro, né? Então, a gente está plantando uma semente aqui, meio que reagindo a esse contexto, assim, né? Eu acho que é muito importante as pessoas que estão em outros contextos do país, né? Eu queria agradecer que elas estão aqui falando com a gente, entenderem que foi uma escolha nossa também. A gente discutiu um pouco que seria muito desafiador e não daria tempo, né? Eu acho que é um processo que a gente precisa construir, dialogar mais perto das associações. Acho que isso é uma coisa que a gente pode repensar, mas assim, num tiro de médio e longo prazo, né? Acho que a ideia agora é a gente ter uma ação tática mesmo, né? A gente precisa ganhar a eleição de 2022 para a presidência e para o governo, né? A gente não está olhando para o governo do estado, mas é muito importante, porque não só São Paulo é um país, né? São Paulo é um estado. É um país. São Paulo é um país, né? Porque é muito complexo, mas é um estado que tem uma complexidade étnica muito grande e também uma complexidade econômica e política, né? Então a gente entende que muitas coisas, muitas ações ultra-reacionárias e de ultradireita são organizadas a partir daqui também, né? E é aqui que se transforma em hegemonia, porque São Paulo tem esse poder mesmo. Então a gente precisa entender a importância desse Estado, sim, né? A importância da eleição do governo desse Estado,
tá? Eu acho que é o momento da gente agir também, né? Eu acho que a gente já está se articulando aí para lançar uma outra carta para falar sobre o governo do estado também. E aí eu acho que é muito importante, né, pensar esse debate, que acho que foi trazido ali pelo chat um pouquinho, que eu acho que a gente não está mais falando sobre direita e esquerda mesmo. Não está. O teor da carta que a gente escreveu, quando a gente pensou os termos, sabe? Pensou as coisas que a gente estava trabalhando ali, para justamente pairar acima de direita e esquerda, mas pensar nos valores democráticos, na liberdade, e até mesmo em práticas menos autoritárias, assim. Então, isso não tem relação com direita e esquerda, não tem relação com partidos, né? Eu acho que o nosso objetivo é justamente, claro que individualmente, né, acho que as pessoas têm seus partidos, suas instituições estão alinhadas a determinadas correntes, mas acho que coletivamente o nosso objetivo era aproximar as pessoas que pensam dessa maneira, que estão preocupadas com o momento da democracia e que, de alguma maneira, não se sentem representadas em como as associações têm se posicionado e têm votado para os cargos, principalmente dos cargos legislativos, né? Quais são os candidatos que a gente elege, que são os ditos representantes da comunidade. Então, acho que essa é uma carta meio que assim, um tiro no escuro que a gente lançou e está sendo muito bom. Como alguém disse lá no nosso grupo, né, que essa carta é como uma boia lançada ao mar, né? E tem até uns comentários, né? A carta saiu numa postagem do Instagram do Mídia Ninja, né? Saiu uma matéria também sobre a carta no Mídia Ninja e uma mulher comentou, né, falando, eu tô aqui chocada, eu achei que eu era uma oriental isolada e sozinha, né, fora eu acho que um pouco isso, né, também a carta, ela tá dando apoio, né, ou seja uma boia, seja um apoio, né, mas uma força para as pessoas que não necessariamente se encontraram em partidos, em coletivos, né, pessoas para além, né, da esquerda, da direita, mas pessoas com esse objetivo comum, né, pela democracia, estão se encontrando e se conectando agora, né? A live de hoje é um exemplo, né? A gente sempre se viu por aí e agora estamos juntas aqui conversando. Aí, para trazer um pouquinho. Ai, que bom que você conseguiu voltar. Um pouco trazendo, né? Queria que você. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Kishimoto, e eu acho que também tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, sobre. É muito comum, né? A gente já comentou sobre isso, sobre nipodescendentes serem chamados aqui no Brasil de japonês, né? A vivência e as práticas culturais de japoneses e nipo-brasileiros são iguais ou diferentes, né? Como foi seu processo de descoberta como nipo-brasileira e como isso afeta a tua arte, né? Na dança, na coreografia, nisso que você chamou, que você falou lindamente sobre que você se comunica com gestos, né? Com o corpo. Aí eu acho que é uma pergunta do Alex Shimoto para você, né? Eu acho que conecta um pouco também sobre o que a gente estava falando das nossas experiências de leitura corporal, né? Eu vou contar. Tá ouvindo a minha voz? Tá. A experiência, né? Os meus pais são japoneses, vindo do Japão, né? Eu, desde criança, dentro de casa, conversei, a primeira língua que aprendi era japonês, né? E eu sempre tive dificuldade de assim, fazer amizade com pessoas que falavam português desde criança, né? Quando comecei a frequentar a escola, tive muita dificuldade, né?
E em casa assistia filme japonês, ouvia música japonesa, lia mangá japonês, tudo era a cultura japonesa, né? Desde da minha infância, né? A gente absorvia isso, né? Então, quando comecei a frequentar a escola, o primeiro estranhamento, não entendia nada o que a professora falava e tive muita dificuldade em compreender, né, conteúdo, né, da escola. E aí sempre como eu identificava, eu respirava aquilo em relação a toda a cultura japonesa, eu achava que eu era japonês dentro do Brasil, né? E aí, aos 15 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Japão, né? Ganhei esse presente para estudar no Japão, e aí eu pensei, finalmente eu estou indo para o Japão, meu país. Eu não vou sentir a dificuldade no país. Aí, quando cheguei lá, quando comecei a frequentar a escola, eu percebi, primeira vez, que eu era estrangeira num país que eu achava. E é interessante porque aí eu frequentei colégio, mas esse colégio tinha a proposta assim, interessante que era curso de teatro, mas não para formar os atores, atrizes, mas para, através do teatro, você poder expressar a língua japonesa de uma forma mais bonita. Né? Então, nisso eu me empenhei, mas aí eu descobri que o dialeto, o japonês que eu falava no Brasil era diferente do japonês, né? A língua falada lá em Tóquio, né? Nos japoneses. Então, foi uma enxurrada de experiência para você começar a questionar a sua identidade, né? Então, aí voltei para o Brasil, nem era japonesa, eu nem sentia que era brasileira, igual dos brasileiros, e aí demorei muito para cair a ficha que dentro de mim existe as duas culturas, né? Japonês, nipo-brasileiro e brasileiro. Mas, assim, a afirmação grande foi a experiência quando eu coordenei projeto de pontos de cultura, qual consegui, assim, me relacionar com as culturas populares, culturas de afrodescendentes, né? E através da música e da dança, através da emoção do corpo, artes do corpo, eu comecei a compreender e a respirar a riqueza da cultura brasileira. E quanto mais eu acumulando essa experiência com contato com as pessoas, eu comecei, interessante porque eu comecei a conseguir me colocar no lugar, a definição da minha identidade dentro do Brasil que eu comecei a maravilhar, comecei a respirar, comecei a respeitar, né, igualmente a nossa cultura japonesa, né? Então eu falei, nossa, tanta riqueza e tanta grandeza, né? E tanto respeito, né? Igual, né, aos nossos ancestrais, porque a gente eu via isso na cultura popular, eu via essa postura de respeito aos mais idosos, na dança, na música, a forma como eles preservavam a memória. Falei, nossa, isso foi um aprendizado muito grande, a maior experiência que eu tive, né? E foi conexão com o Brasil, também ao mesmo tempo conexão comigo, né? Então, essa foi a minha experiência. Ai, é lindíssimo ouvir você falando. Posso falar? Não, eu estou achando muito emocionante mesmo, porque eu comecei falando, vocês parecem minhas netas, né? Eu senti assim que estamos distantes, assim, em termos de idade, mas aqui eu estou vendo que temos pontos em comum, né? A partir dessa questão da gente ser brasileira com cara de japonesa, ou nipo-brasileira, ou como queira, né? E as várias experiências diferentes, mas que sempre está permeado por essa
a coisa de ser vista como um ser diferente, exótico, sei lá, né? E que pode virar preconceito, né? E a questão de como é complexo assim esse nosso processo da identidade, que eu acho que muito mais do que para, sei lá, outras, eu não sei, mas ouvindo você falar, eu também passei por um processo assim muito longo para perceber qual era a minha identidade. E eu demorei muito para conhecer o Japão, né? Foi só em 2005 que eu fui conhecer o Japão. E lá eu me senti realmente brasileira, porque eu vi que era muito, eu me sentia muito diferente, apesar de, na multidão lá, poderia ser vista como, todos pareciam meus primos e primas, parentes, e a cara bem parecida, mas eu me identifiquei como muito, muito brasileira mesmo, né? Mas aqui no Brasil, apesar de que sempre eu soube que eu era brasileira, diferente de como você relatou aí, né? Eu sempre soube que eu era brasileira, mas é um processo complexo, porque eu também tive na minha infância, eu fui alfabetizada em japonês. Comecei falando em japonês, e a primeira língua que eu aprendi foi o japonês, né? Aí só fui aprender o português na escola. Não foi assim tão difícil, porque convivia assim com várias outras crianças, né? Mas depois, quando eu cheguei assim, na adolescência, eu comecei a negar. Eu tinha vergonha de falar japonês, eu tinha vergonha de... Eu fazia questão, eu fingia que nem sabia falar japonês. Eu passei por um processo de negação mesmo. E muito depois, já de adulta, eu vi que vários descendentes niseis, brasileiras nascidas, né, que tinham pais japoneses, que são brasileiras, passaram por um processo muito parecido. E como a Aline estava falando, eu acho que isso é uma forma que a gente encontrou para dizer para a gente mesma, não, eu sou brasileira. Então, você faz um gesto de se aproximar dos brasileiros, imitar, sabe, falar igual eles, e eu fiz muito isso, e aí eu neguei durante um período longo o meu conhecimento do idioma, então eu fazia de conta que eu não sabia, eu não falava na frente das pessoas, dizia que eu não sabia nada, né, até perceber que isso não era, quer dizer, eu estava, dentro de mim, estava convivendo tudo que eu herdei dos meus pais, né, da cultura japonesa, da língua, isso era parte da minha pessoa. Assim como tudo que eu aprendi no Brasil. Então, eu era brasileira, sim, mas com componentes diferentes de outros brasileiros, e a gente pode ver isso em vários outros, né, descendentes de imigrantes italianos e espanhóis. Para nós, eu acho que é mais complexo, por causa que é um idioma muito diferente, né, e cultura também, bastante diferente. Mas, hoje em dia, quer dizer, eu levei muitos anos para ter essa consciência da minha identidade como brasileira, mas assumindo que eu tenho, sim, herdei dos meus ancestrais toda a cultura oriental e passei a valorizar isso, e hoje eu consigo, e eu acho que eu consegui muito isso porque eu fui fazer pintura, e o professor é um japonês que nasceu no Japão, se formou lá e já estava há muito tempo no Brasil, e ele me ajudou muito a perceber essa coisa, porque ele admirava a figura do Nisei, ele foi até fazer, tipo, um estudo para ver como nós, Niseis, temos essa coisa, sabe, de ter incorporado dentro da identidade uma cultura que vem do Japão, mas que então, quando é isso aí, quando você vai para lá, você percebe que você não é japonesa.
E aqui a gente sente que é brasileira, mas nós somos brasileiras com componentes que não são comungados por outras pessoas, mas que, sem dúvida, nós fazemos parte dessa pluralidade que está incorporado no brasileiro, que é a parte, é o que há de mais bonito que tem aqui no Brasil, é justamente essa diversidade, né? Então, é isso. Opa! Eu ouvindo também, né, as experiências de vocês, eu acho que deu para perceber, né, eu acho que das nossas falas aqui, tem muitas coisas em comum, né? E isso eu acho que é muito rico, né? Porque nós somos de lugares diferentes, de idades diferentes, né? De trajetórias diferentes, profissões diferentes, e tem várias coisas, né, que a gente se conecta e se identifica uma com a outra. E estou passando o olho aqui nos comentários do pessoal aqui no YouTube também, várias pessoas relatando também, né, esses processos de identidade. E aí eu acho que, ouvindo você, Ryoko Yaya, né, agora, fiquei pensando também na questão dos decassegue, né? Está sendo um ponto, né, que muita gente está levantando, porque o ser humano, a criatura, ela ganhou, né, do nosso Lulinha no Japão, ganhou no Japão e Israel, né? Isso já diz muito, mas enfim, muitas pessoas estão trazendo, né, um pouco, estão trazendo bastante, na verdade, a questão da população nipo-brasileira no Japão, né? E eu fico pensando assim que todos nós, né, entre países diferentes, mesmo sem o deslocamento físico, a gente passa por processos muito complexos, né, de descoberta, tanto de autoconhecimento das nossas identidades, como das nossas identidades como, em termos de cidadania, né, de estar no mundo. E o quanto poucas pessoas conhecem também a realidade, né, de imigrantes, né, e de refugiados, né, e o quanto é importante também a gente destacar, eu acho, não só uma crítica aos nipo-brasileiros, né, que votaram na criatura lá, mas de pensar também como a gente aqui consegue entender e abrir diálogos, né, com pessoas em outras realidades, né? Eu acho que muito desses diálogos são super difíceis, né? Porque como muitas pessoas também aqui apontaram, muitas pessoas que são bolsonaristas ou muito engajadas, submersas em discursos intolerantes, são avessas, né, e repudiam qualquer tipo de abertura para diálogo. Mas pensando também como é importante a gente pensar em diálogos transdiaspóricos, né? Eu acho que foi isso que aconteceu bastante com o movimento Stop Asian Hate, com a sinofobia e a violência contra asiáticos nos Estados Unidos e no mundo todo, por conta da pandemia. Mas pensar também como, queria que, se vocês puderem contar, como está sendo algumas reações, né, à carta, e algumas setores ou partes, né, dessa comunidade que a gente precisa dizer. A nossa comunidade são várias, ela é muito diversa, né? Só na carta a gente tem, por exemplo, okinawanos, né, Uchinachus, Shimachus, Ainus, né? Existe toda uma diversidade, tanto étnica dentro da comunidade Nikkei, quanto de classe, profissão, enfim.
né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco também. Esse foi um exemplo de reações, né? E comentários sobre a carta, e o que vocês quiserem falar, né? Sobre o que vocês estão vendo sobre a repercussão. Bem, eu não tô vendo não tô lendo, né, essa repercussão, você está contando, é bem interessante, né? Eu nem tinha pensado assim nisso que você está falando, de como que a carta apontou para quando a gente fala em comunidade nipo-brasileira, dentro dessa própria comunidade existe uma diversidade, é isso que você está falando, né? Que muitas vezes no Japão e mesmo aqui, existe preconceito por causa dessas diferenças dentro da comunidade nipo-brasileira, né? E aí, quando a gente discute a questão do preconceito e abordar essa questão das diferenças, né? É também trazer à tona, né? Esses preconceitos que a gente presencia dentro da própria comunidade nipo brasileira, que tem uma discriminação, que é, sei lá, aquela é da Okinawa, é outra, não sei, sabe? Tem esse tipo de coisa que às vezes é bem velada, mas existe, né? Então, eu estou achando muito bonito, porque se a carta trouxe à tona isso, e a gente está podendo aqui, né, ter uma conversa tão boa, né, porque estamos tendo uma troca muito rica, né, da experiência vivida por cada uma de nós, e a questão do preconceito que começa, assim, é de vários níveis, né, então a gente também tem que assumir, né, essa parte de que dentro da própria comunidade nipo brasileira existe, sim, preconceitos que muitas vezes são bem dissimulados, né, mas existe. Então, isso também a gente precisa ter clareza, né. Aline, Aya? Bom, eu acho que, assim, uma das reações que a gente teve, acho que logo no começo, assim, que acho que foi um momento que a gente até discutiu um pouco, né, no grupo, quando a gente estava escrevendo a carta, foi uma ameaça que a gente recebeu, né, e eu acho que a gente já estava mais ou menos prevendo que esse tipo de reação aconteceria, porque a gente sabe que existem setores da comunidade japonesa que são organizados, né, e que acessam recursos, né, gabinetes, né, então realmente tem relação com poder mesmo, né. Uhum. Mas a gente decidiu, acho que entendendo o momento histórico, né, e a importância da gente sair do armário, que era que como o nosso corpo, né, tá sempre em disputa, né, em disputa pública mesmo, que a gente já está perdendo, né? A gente já está perdendo. Então, o que mais a gente perderia, né? Do que a gente teria medo? Acho que é o momento da gente se apoiar na coragem umas das outras, né? E aqui a gente está juntas fazendo isso, né? Conversando com vocês também, de evidenciar mesmo que a disputa agora está na rua, né? Aí a gente está disposta a colocar o nosso corpo no jogo, né? O nosso corpo e a nossa voz e a nossa cara. Então, é isso. Estamos aqui na cara e na coragem, sem medo de ameaça e sem medo de retaliação. E aí eu acho que isso eu gostaria de dialogar com vocês também que estão assistindo e com quem for assistir depois, para provocar um pouco o medo que vocês sentem, a insegurança que vocês têm, às vezes, de mandar uma mensagem, de divulgar, de colocar uma posição um pouco contra-hegemônica, que eu acho que esses são sentimentos que vão frear a nossa ação política, né? Que vão colocar a gente numa posição de imobilização. E tudo o que a gente precisa é de movimento nesse momento,
tá? Um movimento que nos direcione para juntos umas das outras. Então, é muito importante que a gente se apoie umas das outras, que a gente esteja junto. A gente está super à disposição aqui. Tem o nosso Instagram que está sempre ali. Quem quiser se comunicar com a gente, sentir vontade, né, de estar mais perto, a gente está à disposição, porque esse é o sentimento que a gente quer provocar nas pessoas, que as pessoas saiam do armário e se vejam representadas no que a gente está falando, sabe? Que se sintam provocadas a provocar outras pessoas a saírem do armário também. Porque é só dessa maneira que a gente vai romper essa bolha desse mito de minoria modelo, que os japoneses acham que são brancos, e a gente não é branco, tá? A gente precisa realmente se convencer e convencer as pessoas de que a gente não é branco, a gente, de maneira alguma, a gente, dentro do espectro de cor aqui do Brasil, a gente pode ser enquadrado como branco, e a gente precisa estar perto da luta antirracista, assim, é muito importante que a gente entenda o que isso significa. Isso historicamente, aqui no Brasil, é uma das principais lutas, assim, se não a principal, sabe? O movimento pela terra, a luta antirracista, a luta feminista, né? E é isso, a gente tem um esforço direcionado de resistir e de estar juntas. Acho que esse é o grande movimento que a gente está tentando articular aqui e está chamando vocês para estar com a gente. Quer falar, Aya, um pouquinho sobre isso? E assim, a carta, né, foi lançada faz poucos dias, né, mas em esse pouco, assim, curto período, eu me surpreendi porque conseguimos tantas adesões, né, ao curto prazo. Eu falei, nossa, isso me trouxe, assim, bastante assim, esperança, né, e aí, porque a gente vê quantas pessoas, né, deveria estar com esse desejo, e estava com esse desejo, mas precisava ver que o afeto, essa força, essa vontade de acreditar que pode mudar, né, a realidade, né, assim, então eu fiquei muito feliz de ter participado nesse processo né, essa oportunidade que eu estou junto com vocês, mas aí e fica com vontade de, assim, divulgar, conversar. Eu acho que a gente conversa muito pouco, né, ainda mais questão política, tem medo, né, tem medo de rejeição dentro da família, né, também, e eu acho que, assim, foi minha experiência que quanto isso é necessário, né, e quanto isso tem força, né, e, por outro lado, eu vejo, assim, sempre o representante, né, atacando com a palavra, a pessoa fala, isso é jeito dele falar, né, ele não pensa assim, mas ele falou daquele jeito. Não é, a palavra tem força, né, a partir do momento que você projeta a palavra, isso contagia, né, e contagia no modo de, assim, desperta piores o sentimento do ser humano com violência, com desrespeito. Então, eu gostaria de estar no lado, né, da paz, da esperança, e essa carta, esse movimento trouxe muito, assim, muita vontade de né, continuar, conversar com as pessoas, chamar as pessoas, unir, né, no coletivo, procurar o caminho onde a gente possa abraçar no lugar que a gente queria estar, né, construir um ambiente, uma sociedade mais justa, e isso foi, assim, grande motivação de estar nesse grupo, né. Não sei se consegui expressar o meu sentimento, mas a minha experiência, né. Eu queria agradecer muito, vocês se expressam, assim, magnificamente. Tem muitas questões aqui, muitos comentários, em geral, assim, todos enaltecendo a força de vocês, mulheres incríveis,
né, de estar colocando aqui. Eu gosto muito dessa frase, meu corpo é político, né? A gente sente isso quando a gente é, sim, racializada, né? Apesar das questões aí do embranquecimento, e da ideologia de meritocracia, e, enfim, eu acho que tem muita coisa. Eu vou propor para vocês, né, que a gente faça novas conversas, né? Já está ficando tarde. A gente acho que conseguiu abordar temas super importantes. Queria endossar aqui, né? Acessem o site da carta, leiam com cuidado, né? Essa carta que foi escrita e reescrita mais de 20 vezes por dezenas de pessoas, né? Que estão com esse sentimento de carinho, afeto e desejo, né? Por esperança e uma vida melhor e pela democracia. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, mandou comentários, perguntas. Desculpa que não deu para colocar todas aqui, queria colocar toda a conversa aqui na nossa tela. Então, eu queria fechar um pouco, já estendendo o convite, né? Além de acessar o site da carta, assinar e divulgar, sigam a gente no Instagram, né? A gente abriu um Instagram essa semana, @cartaabertanipobr, tá lá no chat. Entrem em contato com a gente. Podem seguir também a gente nos nossos perfis nas redes sociais, tá aí na descrição da live, ok? Aí, então, eu queria fechar agradecendo muito e perguntando se vocês podem dar uma mensagem rapidinha, final, para a gente e dormir com o coração quentinho, cheio de esperança. Se cada uma puder falar um pouquinho. Vai lá. Pode ir, Yoko. Então, eu fico muito agradecida pelo convite. Quero dar os parabéns para quem teve a paciência, então, sabe, foi um processo bem democrático, né, a feitura dessa carta. Para quem aderiu e também vem aderindo, né, eu acho que todos merecem parabéns, né. E eu fiz essas 2 flores para homenagear as mulheres presentes aqui, e queria falar, eu fiz essas flores, hoje à tarde, para simbolizar que o vermelho, que está na bandeira do Japão, né, é o sol, e nós estamos precisando de muito sol, para todos, né, e o branco, eu acho que representa a paz, que é o que nós queremos, né, o vermelho, eu acho que representa também a luta, e mostrar que nós, nipo-brasileiros, temos sangue na veia. Por isso foi elaborada essa carta, para mostrar que nós temos, sim, sangue na veia, então nós não íamos ficar passivas diante de tanta barbaridade que estamos assistindo e colocando em risco a democracia, né? E, assim, declarar que nós, nipo-brasileiras, somos brasileiras e estamos irmanadas com todos os nossos irmãos, imigrantes, nordestinos, negros, povos originários, refugiados, e estamos em defesa da democracia, com justiça, liberdade, paz e poesia. Falando em poesia, eu vou encerrar aqui com um haikai que eu fiz para hoje. É assim: terra sem dores, sem medo, nem bala, nem mentira. Nas mãos, flores. É isso. Muito obrigada. Ai, não dá para aguentar a emoção.
Que mensagem linda. Aya, você pode dar uma Nossa, mensagem? o que eu vou falar depois do depoimento e poesia tão bonita. Então, uma construção, vamos em direção à luz, né? Vamos em direção à esperança, né? Que Brasil é maravilhoso, imensa, tem etnias, mais diversidade, né? Lugar mais que tem diversidade no país é o Brasil, né? Eu almejo que todos consigam dormir em paz, pensando nos outros, tendo empatia, unir a força, uma luta constante, né? Parece interminável, mas consegue sim, se a gente tiver esperança e o compaixão, amor no coração. É isso. Obrigada, Aya, que lindo. Aline? Bom, gente, eu queria retomar aqui a coragem dos nossos ancestrais, né? Que a gente reaprenda com eles a nos encantarmos com o desconhecido, né? Porque o desconhecido é o que traz a diferença, o diverso, né? O que a gente já. As certezas, elas são a pior coisa que pode acontecer para a nossa experiência humana, assim. Então, eu acho que a gente tem que retomar, né? Eu convocar vocês para retomar uma relação de encantamento com o mundo, né? Que as coisas, elas são imprevistas, né? Elas não estão dadas, os roteiros, eles estão sempre em aberto, e que isso é o mais bonito e o mais potente da nossa experiência, né? E a gente apostar em um projeto que permita, né, que semeie o encantamento, é a gente apostar na vida, né? É apostar num projeto que vai levar a gente para um caminho melhor, né? Um país sem fome, um país sem medo, um país com justiça, porque acho que a gente está vendo que as instituições não estão transparentes, né? As pessoas estão sendo perseguidas. E então é muito importante a gente retomar essa nossa relação de encantamento com o mundo, essa nossa relação de amor com o mundo e de amor entre a gente, assim. E dizer que eu estou muito honrada também de ter participado dessa conversa, e pedir para que vocês semeiem essas sementes que a gente está plantando aqui, para a gente colher bons frutos. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Sempre bom te ouvir. Então, eu vou encerrar a nossa conversa de hoje, mas como, né, estamos falando aqui, é uma sementinha, vamos se cultivar, vamos fazer crescer. Eu vou encerrar lendo o trecho final da Carta Aberta de Nipo-Brasileiros pela Democracia. Precisamos assegurar que, a partir de 2023, vamos começar a construir um futuro melhor. No próximo dia 30 de outubro de 2022, escolheremos o presidente da República deste país. Temos o voto para marcarmos a nossa escolha. Nesta eleição, temos a oportunidade de votar por um projeto de Brasil democrático, harmonioso, desenvolvido, sustentável, que promova a justiça social, combatendo a desigualdade, que garanta os direitos das minorias, o investimento em educação, que promova empregos e se comprometa com a democracia. Vamos recuperar a esperança, herança ancestral que animou nossos antecessores nos momentos mais difíceis de suas vidas. Junte-se a nós nessa frente ampla em defesa da paz e da democracia brasileira. No dia 30 de outubro, só temos uma opção: é Lula presidente e Haddad governador. Durará! Lula. Esse é o nosso trecho final da carta. Por favor, assinem e estejam com a gente. Obrigada, e a gente continua conversando por aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.